A paz do Senhor, amados, esse é o dia que o Senhor fez. E através da oração, nós vamos agradecer ao Senhor. Hoje o nosso pão quentinho está recheado de oração, de versículos e capítulos que irá te conduzir a você orar. Nós vamos iniciar aqui em Tiago, capítulo 5, versículo 15. Não esqueça, quando terminar de ouvir esse vídeo, de dar o seu like. Aqui, a palavra de Deus diz assim: a oração da fé salvará o doente, o Senhor o levantará. Se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Olha só, Tiago aqui afirma, ele afirma que a oração da fé salvará o doente. E aqui, essa salvação que está sendo anunciada aqui nesse versículo é uma salvação física, a salvação do corpo. E quando ele diz que salvará o doente, isso é um fato, porque nós sabemos que a fé realmente encoraja, né? A fé encoraja o fluxo de entrega, né, curadeira. A fé tem esse poder de conduzir a cura, direcionar a cura. E aqui nós podemos ver Jesus nos ensinando a orar. Jesus mostrando o caminho da oração, como devemos orar. E aqui em Mateus 6, versículo 10, nós vamos ver a oração modelo. Esse versículo, esse capítulo, ele fala da oração. No Mateus 6, ele vai do 6 ao 15. Mas hoje nós vamos falar do versículo 10 desse capítulo 6. Dentro dessa oração, um modelo que Jesus nos ensinou. Ele diz assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Olha só, essa orientação de Jesus, mostrando que a oração é dita, venha o teu reino, mas ele diz também que seja feita a tua vontade. Aqui fica claro que quando fizermos a oração, dentro das nossas petições, dentro das nossas necessidades, isso será como resposta, mas dentro da vontade de Deus. A nossa resposta não vem diante daquilo que nós desejamos que seja feita. A vontade é de Deus, mas nós devemos orar crendo que a vontade de Deus é o melhor para as nossas vidas, para as nossas causas, para os nossos problemas. E o Senhor vai nos conduzindo a esse caminho da oração e nos mostrando que se a gente não buscar a oração, nós não teremos a resposta de Deus dentro da vontade dele, porque é bem nessa direção da oração que o Senhor Jesus mostra que quando você orar, você vai dizer que seja feita a vontade de Deus. Então, vemos que isso significa que sem a oração nós não vamos ver a vontade de Deus aqui na terra. E isso é importante, porque nos mostra que devemos orar alinhados com a vontade de Deus, né? Quando oramos alinhados com a vontade de Deus, é garantida a resposta dentro da vontade de Deus. Em 1 João 5,15, a palavra do Senhor diz: se sabemos que nos ouve em tudo o que lhe pedimos,
sabemos que já alcançamos os pedidos que lhe fizemos. Né? Então, a oração também deve compor na nossa vida um ambiente de rendição e sujeição a Deus. Né? Não é simplesmente para orar, para pedir, para querer que o Senhor faça, que o Senhor dê. Não. Mas a oração também precisa ser feita, né? Levando a gente, conduzindo a cada um de nós a esse ambiente de rendição e sujeição a Deus. A oração sempre tem que nos levar ao lugar da vontade de Deus. Lembre-se, Jesus no Getsêmani. No Getsêmani, ali aonde ele teve o suor com gotas de sangue, com muita dor pelo pecado da humanidade. E quando Jesus orou, ele fez uma oração. Pai, se possível, passe esse cálice de mim, mas que não seja a minha vontade, seja a tua vontade. Mesmo com dor, mesmo em momento de sofrimento, nós precisamos desejar sempre a vontade de Deus. Né? E precisamos entender que há uma relação forte entre a oração e a vontade de Deus. E isso é importante entender. Nós vimos que no Salmo 51, versículo 55, quando Davi fez a oração ao Senhor, né, depois de ter cometido o pecado com Betseba, certo? Ter traído Urias, ter cometido, matado Urias, né? Ter destruído aquela família. E ali, quando Natan revelou o pecado dele, ele foi para o Senhor e orou. Davi orou, mas essa oração, ela não foi atendida. Por quê? Porque Deus já tinha retirado a mão protetora de Davi, em Davi. Deus já não estava mais protegendo Davi naquele momento em relação a esse pecado. E ali Deus não ouviu. Quando Davi orou, Deus, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões. Essa oração o Senhor não ouviu. Sabe por quê? Não é plano de Deus, amados, encobrir pecado. Não é plano de Deus, né? E aqui a gente pode ver que esse mesmo Davi, que Deus havia atendido a oração dele, no Salmo 6, versículo 9, quando ele mesmo disse: o Senhor ouviu a minha súplica por misericórdia. Então aqui a gente percebe que o Senhor já tinha ouvido a Davi, já tinha respondido a petição de Davi, e ele estava agradecido. Mas esse mesmo Davi, após estar de uma forma que desagradou a Deus, que não estava alinhada à vontade de Deus, quando ele mesmo fez essa oração em pecado, o Senhor não ouviu. Então, antes da gente orar, precisamos ver como está a nossa vida, para que primeiro a nossa vida, a nossa oração seja de pedido de perdão. Antes de qualquer petição, seja o pedido de perdão a Deus pelos nossos pecados. Em Provérbios 28, 9, a palavra do Senhor diz assim: o que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei até a sua oração será abominável. Então, se a gente não quer saber
de Deus, não quer saber da vontade de Deus, não quer saber da orientação de Deus, a oração vai ser abominável. A oração, ela não vai ser ouvida pelo Senhor. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei do Senhor, a sua oração será abominável. Precisamos orar por uma questão de legalidade. No Salmo 115, 16, a palavra do Senhor diz: os céus são do Senhor, mas a terra deu-a ele aos filhos dos homens. E aqui nós vemos que o Senhor está dizendo que já nos deu a terra, mas é preciso a gente orar para que ele interfira na terra, aqui na nossa causa. E nessa hora, eu te convido a você, junto comigo, fazer uma oração. Pare tudo o que você estiver fazendo agora. Pare e vamos orar. Fazer a sua oração. Seja de pedido de perdão, seja uma petição, uma causa que você esteja precisando. Mas saiba que é através da oração que você se relaciona com Deus. A partir de agora, todas as suas necessidades, coloque diante do Senhor e ore. Ore, ore sem cessar, porque muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. O poder de Deus opera na oração. Vamos orar? Deus amado, querido, maravilhoso. Obrigada por essa direção. Que a oração faça parte da nossa vida. Que a gente se achegue ao Senhor através da oração. Pela sua misericórdia, que o Senhor continue nos conduzindo a orar. Em nome de Jesus, nos abençoe nas nossas orações e nos dê vitória nas nossas petições. Em nome de Jesus, amém. Amém. Deus te abençoe.